Povo de Deus abençoado, que bom mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos, compreendermos e entendermos a palavra de Deus. Amém? Porque o Senhor diz que se nós conhecermos a verdade nos libertará. Glória a Deus. E a verdade é o que? A palavra de Deus. Por isso eu quero, em nome de Jesus, lhe parabenizar, porque através da sua decisão você vai crescer mais e mais neste ano de 2020. Amém? Bom, meus amados, eu sou o pastor Genivaldo, do Palavra de Vida, Gerando Vidas. Eu gostaria muito de pedir a sua ajuda, a sua colaboração para que você estivesse se inscrevendo no canal, dando like, apertando o sininho, marcando todas. Tudo bem? Vamos fazer isso para que a gente possa, esse ano de 2021, estarmos mais fortes? Porque quanto mais nós nos unirmos nesse propósito, nesse objetivo, mais forte nós vamos estar. E com certeza iremos sofrer muito menos. Amém? Por isso, em nome de Jesus, vamos dar as mãos e vamos seguir juntos. Bom, quero convidar você, se você tiver com sua Bíblia aí fácil, ou tiver por perto, faz o seguinte, abre lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, no versículo 31, que eu trago uma palavra maravilhosa, que tem pelo título de O Segredo do Sucesso de Andar no Espírito. É muito importante você estar verdadeiramente bem sintonizado, bem antenado com essa ministração, porque o Espírito Santo vai te revelar coisas que vai servir para o resto da sua vida. Amém? Por isso, em nome de Jesus, abra seu coração, se desarme e deixa Deus falar contigo. Amém? Glórias a Deus. Vamos fazer uma oração rapidamente. Pai, em nome de Jesus, eu coloco minha vida diante do Senhor, entrego-me ao Pai como um instrumento, como um canal nas tuas mãos. Usa-me, Senhor amado, ó Deus, para falar com cada um desses meus irmãos, Pai, que estão agora sintonizados no canal Palavra de Vida Gerando Vidas. Que o Senhor cubra cada um deles com teu sangue, que o Senhor cerque eles com teu fogo, que o Senhor, ó Deus, opera poderosamente no coração e na mente deles, ó Pai. Que essa palavra fique inculcada nas suas mentes, ó Deus, e guardada nos seus corações, Pai, para que não venhamos pecar contra ti, Pai. Senhor, é no nome de Jesus que oramos, já te agradecendo. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. É isso aí. Então, olha que aqui Atos 4:31 diz o quê? E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com intrepidez a palavra de Deus, meus irmãos. Que coisa linda, hein? Veja, amado, as tentações virão de todos os lados e todas as formas na vida de todo ser humano. É assim que o inimigo trabalha. Mas nós devemos lembrar que não estamos sozinhos nessa peleja. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. Por quê? Porque o Senhor, Ele nos dá essa garantia. Hebreus 4:15 diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E esse é quem? É Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Como é que ele conseguiu isto, já que ele era homem sujeito às mesmas paixões e concupiscência que nós? Qual foi o segredo da sua vitória sobre o pecado? Certamente Jesus poderia ter crédito, ou seja, e até cedido às pressões deste mundo, não é isso? E se desviado do seu propósito divino. Mas ele não fez isso. O texto pode mudar tudo e elucidar-nos como o mestre mostrou-se vencedor sobre todas essas tentações. Passado e também passando vitoriosamente sobre cada uma delas. E esse segredo, vamos ver o que é que Lucas nos ensina para a gente tirar a lição para as nossas vidas, para quando as tentações vier, para quando as investidas do inimigo vier sobre as nossas vidas, a gente está bem alicerçado com a palavra de Deus. Lucas 4, do versículo 1 ao 13, vamos ver o que é que Jesus ensina para nós. Jesus nos ensina de uma forma linda. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Veja bem, amados, Jesus foi batizar-se nas águas e lá ele foi
impactado pelo Espírito Santo. Ele foi levado pelo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado, ele teve fome. Disse-lhe então o diabo: se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o penáculo do templo. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Assim, tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, retirou-se dele até a ocasião oportuna. Amados, você viu aqui que lição tremenda? Jesus desceu as águas, ali ele foi impactado pelo Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, esse Espírito conduziu ele até o deserto. E lá no deserto veio o quê? Veio todas as armações do inimigo. Para quê? Para tirar Jesus do foco. Ele faz isso comigo e com você todo dia, para nos tirar do foco, para nos tirar da direção. Usa pessoas que às vezes que a gente ama, pessoas que a gente às vezes tem tanta confiança, tanta credibilidade. Às vezes o diabo usa essas pessoas para quê? Para tentar nos tirar do nosso foco, nos tirar do caminho. Amém, queridos? Por isso que nós não podemos, em nome de Jesus, ceder a essas tentações. Nós estaremos demonstrando para Deus maturidade, espiritualidade, segurança, e a palavra de Deus estará com certeza sendo aplicada na nossa vida. Amém? Por isso que Jesus diz que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas sim também praticantes. Além de nós ouvirmos, temos que o quê? Que praticar. Veja bem, as tentações sofridas por Jesus, ele precisaria pesar de todas as coisas, pois, embora sendo filho, aprendeu a obediência pela causa que sofreu. Amém? Está lá em Hebreus 5:8, esse versículo. Mas é uma coisa muito importante, amado, é que nós devemos aprender com Jesus, é que ele não foi para o deserto de qualquer maneira. Não era o fato de ser filho de Deus porque ele garantiria a vitória, não. Veja o que é que Lucas, no versículo 2 diz, olha, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Amados, é por isso que o Senhor se preocupa tanto que a gente esteja bem espiritualmente, e que a gente esteja lendo a Bíblia, que a gente esteja aplicando a Bíblia na nossa vida, que a gente esteja em oração constante, que a gente esteja em jejum, que a gente esteja cuidando da nossa vida espiritual, porque quando nós entrarmos nesses desertos, quando nós formos colocados numa prova, quando a gente, se for necessário, descer ao vale da sombra da morte, a gente descer bem, amado, cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque nada irá nos causar mal, porque nós temos a certeza que a boa mão do nosso Deus está constantemente sobre nós. Amém, amados? Olha só, ele estava cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, né, de convicções da obra que foi confiada a ele, amados. Então Jesus estava ciente de toda a obra que tinha sido confiada a ele. E é por isso que ele foi e deu tão grande testemunho. Assim também, se nós quisermos ser vitoriosos sobre o pecado na nossa vida, só há uma maneira, é nós estando cheios do Espírito Santo. Quantas vezes nós nos deparamos com áreas de tentação e fraqueza e ainda movidos pela mensagem, né, da palavra, nós nos quebrantamos e fazemos 1000 promessas. Às vezes nos cultos da nossa igreja, né, a gente ali cheio, todo quebrantado, a gente chega para Deus, faz promessas e promessas e promessas que nós sabemos que não vamos cumprir muitas vezes. Pegamos um papel, escrevemos os passos que nós vamos dar, né, durante o ano. Logo na semana, voltamos às mesmas práticas
de outrora? O que há de errado? Por que não consigo vencer esta área da minha vida? Por que ainda estamos querendo lutar com as nossas próprias forças? De nada adiantarão os votos, amado, as promessas, os choros e tudo mais, se não estivermos cheios do Espírito Santo. Para isso nós precisamos gastar tempo diário com Deus, com as nossas orações, tirarmos tempo, sabe para quê? Para jejuarmos, para estudarmos, meditarmos na palavra de Deus, fechar todas as brechas das nossas vidas, para que o inimigo não encontre lugar, amém, para obter seu sucesso. Eu acredito que isso pode nos fazer cheios do Espírito Santo. O fato de Jesus encontrar-se nesta condição fez com que os ataques contra ele fracassassem um por um. Temos os pequenos e os grandes pecados, que são o quê? Que são argumentos que o diabo tem contra nós, para bagunçar nossas vidas. Jesus também, falando sobre tentações da carne, ele nos ensinou lá em Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você viu aí o que Jesus nos ensinou? Não existe carne que suporte por muito tempo a tentação. Uma hora ela vai fraquejar. Sabe aquele camarada que fica no ouvido da mulher todo dia, investindo, levando conversa, e aí a mulher, em vez de chegar e cortar, definitivamente não fica alimentando? O que vai acontecer? Uma hora ela vai ceder aquilo. Uma hora vai ceder ao pecado. Sabe aquela pessoa que está querendo largar as drogas, mas que insiste passar naquele caminho onde tem uma boca de fumo? Aquela pessoa que quer largar a bebida, mas ela insiste em andar com aquela turma que bebe muito. Ela insiste em passar na porta daquele bar, entendeu? Sabe aquela pessoa que não quer trair na sua relação, mas ali tem uma fraqueza e ela insiste em continuar se expondo aquilo, sabe, amado? Então são essas coisas que muitas vezes a gente está sendo ridículo diante de Deus. A gente não faz a nossa parte e fica pedindo a parte de Deus para que ela opere nas nossas vidas. Amados, se você não tomar uma atitude, meu amado, minha amada, se você não mudar suas escolhas, se você não mudar suas decisões, se você não se esforçar, não buscar, se você verdadeiramente não tiver determinado, você vai continuar as práticas do erro, do pecado, no mesmo ritmo. Ano novo, o que adiantou o ano, seu novo ano, se eu não estou disposto a me tornar novo em todas as áreas da minha vida? Eu acredito que isso pode nos fazer, amados, a única forma que a gente pode mudar isso, buscando todos esses ensinamentos que Cristo nos ensinou, e a gente ser cheio do Espírito Santo, assim como Jesus foi. O fato de Jesus encontrar-se nessa condição fez com que os ataques contra ele fracassassem um por um, meus amados. Não existe carne que suporte, não adianta orar e ao mesmo tempo dar lugar à carne. Será um serviço inútil. Se nós quisermos vencer as pressões do dia a dia e o mundo, e também todas as ciladas do diabo contra nós, é necessário o quê? Empunhar todas as armas que o Senhor colocou à nossa disposição. Você pode ler lá em Efésios 6, a partir do versículo 10 ali em diante, que você vai ver as orientações de Deus, entregando todas as armas necessárias para a gente estar nessa batalha. Será necessário agir também com vigilância e com muita oração, amado. O nosso espírito, que já foi regenerado, não tem qualquer problema com as pressões do mundo, nem mesmo está sujeito às tentações. Entrando em guerra contra a carne. Isso é uma coisa que você tem que declarar todos os dias da sua vida, enquanto você estiver nesse mundo. É declarar guerra contra a sua carne. Amém? Mas da carne precisamos cuidar. Ela não se converte, nem pode ser melhorada. A nossa carne é tão maligna que precisa morrer todos os dias. Gálatas 5:24 diz, e eis que são os que são de Cristo Jesus, crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, com as suas paixões e com tudo aquilo que ela deseja, tudo aquilo que ela tem vontade. O remédio para ela é a cruz. Por isso Jesus ensinou em Mateus 16:24, que ele diz, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele pede que nós venhamos negar a nós mesmos, ou seja, todos os apetites e paixões da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos e tudo aquilo
que contrasta com o quê? Com a sua vontade para nós. Olha que é 1 de João 2, no versículo 16, diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Viu como a coisa é muito séria? Por isso, em nome de Jesus, nós precisamos estar antenados verdadeiramente na palavra de Deus. Para quê? Para que a gente não seja pego de surpresa, meus amados. Para que a gente não venha perder a nossa posição diante do nosso Rei, do nosso Deus. A carne conduz ao pecado e o pecado à morte espiritual. Este ciclo descenderá o que? Desencadeará também um cativeiro moral e espiritual para nós. Romanos 8,6 diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Quer ver um outro ponto importante? Sondando sempre as áreas vulneráveis. Devemos ser honestos com nós mesmos. Sondamos aquelas áreas em que nós achamos mais vulneráveis e predispostas ao erro. O Salmo 139 nos ensina a profundidade que Deus nos conhece. Olha o que ele diz no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Vendo, querido? É preciso romper logo com esses pecados antes que eles venham nos dominar e nos arrancar da presença de Deus. 2 de Pedro 2,20 diz, porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Você está vendo por que nós temos que estar o tempo todo nos policiando, nos vigiando? Uma coisa importante que nós precisamos é o quê? Entender que precisamos de ajuda, precisamos do socorro do nosso Deus. Amém? Então nós entendemos aqui, em 1 de João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Então aqui nós aprendemos que precisamos agora sermos ajudados com urgência. Por quê? Por quem? Pelo próprio Deus e através da sua palavra. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter tempo para estudar essa palavra, para compreender, para entender, em nome de Jesus. Amém? Veja bem, detectando também o pecado, se possível, na sua raiz. Amém? Uma coisa importante é o que? Tentar deter o pecado logo em sua raiz, antes que ele venha tomar proporções maiores. Jesus nos ensinou que tanto o homicídio como o adultério, antes de sua consumação, já aconteceu na mente de quem os praticou. O erro, então, não aconteceu no momento da consumação do pecado, no coração. Tal coisa já estava em curso, viu aí? O problema é que quando já praticamos algo errado, isso já estava em nosso coração, sendo alimentados a hora, há dias, há semanas e até meses, amados. Então o pecado vem como o quê? Como uma consequência natural de que? De os termos estimulado. Veja o que Salomão escreve em Cantares 2, no versículo 15. Apanhai-vos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, pois as vossas vinhas estão em flor. Se conseguirmos deter todas estas rapozinhas quando iniciam seu curso, meus amados, com certeza nós evitaríamos grandes perdas, grandes tristezas. Amém? Por quê? Porque nós teríamos tomado uma providência antes que essas raposas entrassem para nos roubar aquilo que de tão precioso nós temos. Os pecados que assustam mais. Às vezes nós temos a tendência de nos preocuparmos enorme com o quê? Com aqueles pecados que mais assustam. Adultério, roubo, divisão de igreja, homicídio, essas coisas mais difíceis. Tudo isso nos toca bastante quando alguém cai em um desses pecados, não é isso? Aquele choque, né? E aí a gente chega a ter aquele argumento para dizer fulano pecou assim, assado. Mas não paramos para pensar que todos estes pecados grandes aos nossos olhos um dia começaram pequenos. São estas raposinhas descritas pela amada de Salomão que começam a minar
as nossas forças. De repente, sem nós nos darmos conta, toda a vinha já estava devastada. O pecado de adultério, simplesmente o resultado de uma vinha devastada, ou seja, é a própria vinha devastada. Mas o que leva a pessoa a este ato imoral? Pequenas coisas. Elas nascem na cobiça. Um flerte, depois um telefonema, após o encontro, aí vem o que? Um beijo, e o resto você já sabe. Dentro, a gente tem que entender que nós temos que deter o pecado na nossa vida. Se conseguirmos deter o pecado na sua origem, acabando com todas as raposinhas, ficaremos livres dos pecados grandes, ou seja, daqueles já consumados. Citei também o roubo. Você já viu um assaltante iniciar sua carreira logo roubando o banco? É provável que não. A maioria deles começa com pequenos roubos, não é isso? Primeiro vem a raposinha, coisas pequenas, uma moedinha aqui, outra colar, depois um pequeno furto aqui, na casa de um amigo, e em seguida outro numa casa de um desconhecido, e a coisa vai se agravando. É assim que é gerado os grandes assaltantes. As coisas vão tomando uma proporção tal que chega um momento que essa pessoa torna-se um assaltante de bancos. Assaltar banco aqui já está com toda a vinha destruída. Aqui as raposinhas já tomaram conta, assumiram o controle da situação. Mas vamos gravar isto nas nossas mentes, nossos corações. Os pecados geralmente começam a partir de pequenas coisas. Por isso, um exercício que podemos fazer em nossa vida é caçarmos estas raposinhas que andam estreitando a vinha e procurando dentro das nossas vinhas a vida espiritual de cada um de nós. Por isso precisamos estar vigiando. Vamos averiguar e tratar com os pequenos pecados, pois caso não venhamos a nos preocupar e cuidar disso e examiná-los mais tarde, poderão se tornar grandes pecados. Podemos concluir esta palavra com as palavras de Jesus que disse lá em João 8,34, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está lá em João 8,36. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu queria entregar nesse vídeo para você e que você coloque em prática na sua vida, que eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido nesse ano de 2021. Vai ser maravilhoso para a sua vida, não só para a sua vida, mas para a vida da sua família que lidar com você no dia a dia. Também sabe para quê? Para a vida dos seus amigos, para a vida dos seus colegas de trabalho, aonde você estiver, você vai ser uma bênção. Amém? Viu como vale a pena nos esforçarmos e fazermos a vontade de Deus? Amém, queridos? Então, receba essa palavra em nome de Jesus. Aproveita a oportunidade que você já está aí no canal. Assista a esses outros vídeos que tem aí, porque cada vídeo desse é uma mensagem que sai. Amém. Para impactar as nossas vidas, para tratar com cada um de nós de uma forma muito especial. Que Deus abençoe você e abençoe toda a sua família. Em nome de Jesus.